Olá. Aranha, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, por volta de 1975. Um dia, eu estava em casa com meus irmãos. Num determinado momento, eu estava sentado no assoalho. De repente, eu vi um par de botas de borracha. Eu resolvi colocar no meu pé. Quando eu estava com a bota na mão, de repente me ocorreu um pensamento espontâneo dizendo: tem uma aranha aí dentro e vai me morder. Achei estranho esse pensamento, mas coloquei o pé, e imediatamente soltei um grito de dor muito alto, chamando a atenção de todos. Um pouco depois, uma tia que morava perto, chegou e fez alguns remédios caseiros, com ervas, vinagre e sal. Mais tarde, quando minha mãe chegou, eu lembro que num determinado momento ela estava olhando o meu pé que estava inchado. Então de repente eu falei para ela que eu sabia que havia uma aranha na bota. Ela disse-me: se tu sabia por que colocou? Eu fiquei quieto, não falei do pensamento espontâneo que me ocorreu. Ela também não quis saber de detalhes. Brinquedos quebrados, outro episódio da minha infância. Aconteceu quase nessa mesma época. Um dia, eu estava em casa com meus irmãos. De repente, eu vi no forro da casa alguns objetos velhos, que estavam guardados. Então eu subi para ver, mas não peguei nada. Para descer eu poderia pular em cima da cama. Foi o que eu fiz, porém eu repeti 3 vezes. Na última, antes de pular, passou em minha mente um pensamento espontâneo dizendo: eu vou quebrar o meu braço. Apesar de ficar intrigado com esse pensamento, eu pulei. O meu braço ficou preso na cabeceira da cama. Com o susto eu puxei o braço com força e acabou quebrando em 3 partes. Depois, fui levado ao hospital por um vizinho. Acabei ficando com uma pequena consequência quase imperceptível. Outro episódio, acontecido por volta de 1977. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Um dia, chegou lá em casa um tio acompanhado de sua mãe e da mulher que estava doente. Após dar à luz a um menino, ela ficou com sérios problemas mentais. Já na chegada ela estava nervosa e agitada. Queria sair para a rua sem rumo, mas depois se acalmou e ficou num quarto. Mas, eu estava preocupado com ela. Passava em minha mente que ela poderia pular a janela do quarto e sair. Um pouco depois, meu tio foi vê-la e realmente ela tinha pulado a janela do quarto, mas foi encontrada a uns 500 metros da casa, toda molhada por causa da chuva. Nesse mesmo dia ela foi internada no hospital de Cruz Alta. De noite, eu não consegui dormir. Alguns pensamentos vinham em minha mente dizendo que ela iria pular a janela do hospital, e morreria. Logo ele vai chegar gritando dizendo isso. Quando foi na madrugada chegou meu tio gritando, chorando, dizendo que ela, sua mulher, havia pulado a janela do hospital no quarto andar, havia morrido. Ela aproveitou que ele dormiu na cadeira, e então pulou. Na mente doente dela iria pular para a liberdade para ir para casa, algo assim, mas na realidade pulou para a morte. 1977. Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Uma noite, eu estava vendo uma reportagem sobre um show do cantor Elvis Presley na televisão. De repente, olhando para ele nessas imagens me despertou um sentimento de pena dele, junto com esse pensamento espontâneo dizendo: ele vai morrer. Achei estranho, mas logo acabei esquecendo. Dias depois, numa manhã, eu estava em casa. De repente percebi que estavam mostrando imagens do cantor Elvis Presley, mas eu não estava prestando atenção. Num determinado momento, eu estava saindo. De repente, meu irmão perguntou se eu não ia ver a reportagem. Eu até falei que já tinha visto. Então meu irmão me disse ele morreu. Então eu voltei e prestei atenção na reportagem que falava na morte do cantor Elvis Presley. Premonição espontânea.